Estou enganado, neste momento estamos em direto. Vamos só confirmar, doutor. Deixe-me só confirmar. Sim, senhor, já estamos em direto. Ora, muito bem, sejam bem-vindos todos aqui à página queremigrar.com. Hoje temos aqui um convidado de peso, não literalmente, mas em termos de capacidade técnica e de conhecimento na área clínica. Seja bem-vindo, doutor Ramiro Araújo. Estou presente. Muito bem, bom, antes de começar vamos só aqui ver se vocês estão todos a ver e se nos estão a ouvir bem. Como vocês estão a ver, eu estou a fazer este... Deixem-me só fazer aqui uma coisa, enganei-me aqui numa coisa. Estamos a fazer este direto a partir do Zoom, portanto não é o sistema que eu normalmente uso e, portanto, digam por favor se me estão a ouvir e a ver bem. Aliás, eu se calhar vou já ouvir e ver-me. Será? Eu acredito que sim, só estou aqui... Do Zoom, portanto... Exatamente, portanto estou-me a ouvir e a ver bem, portanto vocês também me estão a ouvir e a ver bem. Eu, neste sistema, vou ter que ir seguindo os vossos comentários no Facebook, ainda não consegui ver, aliás, acho que não é possível no Zoom nós irmos controlando os comentários que vão sendo gerados, mas pronto, isto é sempre um bocado mais complexo, mas com certeza que vamos aqui atingir um bom resultado. Para já temos aqui o Dr. Ramiro, que é para mim uma honra enorme de estar aqui no Quero Emigrar e, sobretudo, penso eu que todos, enquanto cidadãos, é uma honra enorme tê-lo como um dos membros dos Médicos pela Verdade de Portugal, que, como sabem, é um grupo independente, sem nenhuma ligação nem política, nem religiosa, nem nada que se possa pensar em termos, seja qual for as organizações. É uma organização totalmente independente, de médicos independentes, que falam baseados em ciência. E o Dr. Ramiro é uma dessas pessoas. Ora bem, doutor, se calhar começamos aqui a falar e a conhecermos um bocadinho. O doutor teve um início de vida já há alguns anos atrás. É capaz de me falar, assim por alto, digamos, dos seus primeiros anos de vida, até, digamos, a sua adolescência. Como é que a coisa correu? Onde é que nasceu? Como é que, enfim, era o seu ambiente social? Como é que tudo correu? Nasci na freguesia de Bagunte, no concelho de Vila de Conde, distrito do Porto. O meu pai, professor primário. O meu avô, professor primário. Muitas pessoas da minha família também ligadas ao ensino primário. Um pentavô que eu tive foi médico cirurgião, já formado na Real Escola Médico-Cirúrgica do Porto e foi médico de campanha dos exércitos anglo-lusos na resistência à invasão napoleónica. Bom. Um outro avô, um outro pentavô, pelo lado da minha mãe, também combateu na resistência contra os franceses. Muito bem, isso bem, portanto, já tem uma história longa em termos de antepassados. Mas e a sua, como é que foi, nesses primeiros 15 anos? Fui filho de professor, sujeito a uma educação bastante rigorosa e bastante formadora de princípios cívicos e de sistema de valores. Como filho de professor, tinha responsabilidades e tinha de ter cultura, tinha de saber e de desenvolver as minhas capacidades intelectuais. Lembra-se em que ano nasceu? 1941. 1941, muito bem. Era tempo de guerra, havia fome, nessa altura havia carência de alimentos, havia racionamento, mas eu, como filho de professor, e tínhamos agricultura, de facto, fui um privilegiado nessas circunstâncias. Muita gente tinha dificuldades, vinha-nos pedir e nós ajudávamos. Começamos desde logo a saber que sendo um privilegiado, devia compartilhar os meus privilégios com os outros. Muito bem, então, 1941, então deve ter ido para a escola em 1948, não? 45? Sim. 48. Sim. Como é que era nessa altura a escola primária? Sexos separados
Sexo separado? Sim. Sexo masculino e sexo feminino, um murinho que separava o recreio dos meninos do recreio das meninas. E pronto, eu era filho de professor, não era na escola não era o meu pai o meu professor, mas eu tinha a responsabilidade de ser o filho do professor Ramiro. Muito bem. O meu pai também se chamava Ramiro. Muito bem, então foi para a escola, fez a quarta classe, ainda se lembra onde é que fez a quarta classe? Fiz na Escola dos Sininhos, em Vila do Conde. Vila do Conde. Fez a quarta classe, depois passou para Fiz a admissão ao Liceu. Liceu da Póvoa. Bem. E, pronto, disputava o lugar de ser um dos 4 melhores alunos. Muito bem. Naquela altura era importante, sobretudo pela sua ascendência, não é? Os seus pais Pronto. nem lhe permitiam outra coisa, não é? Não. Depois, liceu, vamos então entrar na universidade. O Liceu da Póvoa. Transitei, não havia nessa altura ainda, no ano seguinte já houve, nessa altura não havia ainda terceiro ciclo no Liceu da Póvoa, transitei para o Liceu Dom Manuel II, no Porto. Vinha de comboio, levantava-me muito cedo, o comboio partia da Póvoa às 7h22, eu tinha de estar na estação a tempo e horas para não perder o comboio. Que idade tinha, doutor? Lembra-se? Que idade tinha? Nessa altura tinha 16 anos. 16 anos, muito bem. 16 anos. 16 anos, miúdo, mesmo que tivesse ficado sozinho na Póvoa, tinha de tomar cuidado para me levantar a tempo e horas, fazer a minha higiene e caminhar ainda uns 10, 12 minutos de casa até a estação e depois vir de comboio para o Porto. Encontrava colegas pelo caminho, vínhamos um grupo desde a Póvoa até ao Porto. Isso liceu ainda? Isso ainda liceu? Ainda liceu. Então e depois a universidade, como é que foi? A universidade. Eu antes, quando acabei o liceu, vi-me um bocado embaraçado. Então? Eu não sabia o que é que havia de escolher. Eu, de letras, gostava muito de história. E ainda hoje sou um interessado em história. Alguma coisa na teoria do conhecimento da filosofia. Umas notas, às vezes, muito boas em matemática no 5º ano do liceu, tive 19,8 em matemática. A melhor nota que houve no liceu naquele ano. Bom, depois, eu era um bocado irregular, não me dava nada com as artes, com o desenho, com a educação física, que não me dava nada com aquilo. Não é? Ainda tinha que fazer os desenhos da China, depois borravam a pintura toda. Tornei-me melhor aluno a desenho quando o desenho deixou de ser desenho e passou a ser geometria analítica. Alguma coisa mais rigorosa do que o desenho. E então aí já compus. Mas geralmente era o desenho que me estragava o quadro então, depois, de notas. como é que tomou a decisão do curso onde havia de se associar? Centro de Orientação Profissional em Lisboa, ao cimo da Rua do Alecrim, no edifício da Misericórdia. Foi quando passei lá uma semana para fazer testes de vocação, de inteligência. Exato. E depois deram-me assim, tens mais capacidade para ciências do que para letras. Mas escolhe agora aquilo para que sentires mais vocação. Ou medicina, ou ciências biológicas, tanto para a zoologia como para a botânica, ou então a engenharia agroflorestal. Quando eu disse isto ao meu pai disse, bem, então não, engenharia nada, é na biologia ou na engenharia agroflorestal que tem... não, eu para Lisboa não tenho juízo sozinho, tenho de controlar. Bom... E depois então decidiu pela medicina? Pela medicina, porque juntava tudo. Na medicina juntava a minha vocação pela química e juntava a minha física e ciências exatas. Então e porquê psiquiatria? Porque a psiquiatria é a súmula da medicina, é a química do cérebro, é o funcionamento do cérebro. A minha grande vocação era a química, a matemática,
A matemática teve de ficar um bocadinho de parte, mas a química, e apostei na química, e tive um excelente professor de química no sexto e sétimo ano do liceu. E a capacidade pedagógica e a capacidade de motivação para aquela disciplina chamava-se Vitorino da Costa, o meu professor. Portanto, eu fui para a medicina, para a química da vida e depois para a química do cérebro. O doutor, com certeza, conhece mais do que bem o trabalho do doutor Egas Muniz, não é? Certamente. É claro que não foi coisa que tivesse seguido em termos de implementação, não? Bom, o professor Egas Muniz mereceu o prémio Nobel que teve, mas mais que a lobotomia frontal, ou pré-frontal, ele tinha feito, foi o precursor da imagiologia cerebral com arteriografia. Teria merecido mais o prémio Nobel com a arteriografia e a visualização do cérebro dentro do crânio do que com a lobotomia pré-frontal. A lobotomia pré-frontal é de facto engraçada, mas modifica a personalidade. Totalmente. É uma cirurgia que hoje ainda se pode fazer em situações extremas. Eu acho que alguns dos nossos políticos atuais devem ter feito uma viagem ao passado para serem lobotomizados. De maneira que não sei se é muito bom. Anda lá perto, porque eu creio que há muitas pessoas que têm um transtorno da ligação frontotalâmica. Talâmico, isso vou passar a dizer Pronto. aos meus amigos, pá, tu tens um problema frontotalâmico, pá. Mas, portanto, há qualquer coisa no lobo frontal, e eu digo com toda a franqueza, há alguns deles eu gostaria muito de ver uma ressonância magnética funcional dos lobos frontais. Não vou especificar mais a pessoa, mas pronto, há um que eu gostava imenso de lhe Ficam os convites, todos os políticos, aliás, todos os indivíduos que entrarem nos governos, façam o favor de ir ao Porto fazer um não precisam. Ramiro Araújo. Não precisam. Tem lá em Lisboa há quem os faça muito bem feitos. Se calhar fazemos logo ali uma triagem. Este gajo não pode ser. Não pode, de forma alguma. O lobo frontal, a ressonância magnética funcional do lobo frontal seria muito engraçada para alguns. Porque é no lobo frontal que residem muitas das funções decisórias e do sentido ético-moral. Muito bem, eu tenho que fazer também esse teste, doutor, porque eu às vezes sinto umas coisas um bocado estranhas. Se calhar também preciso fazer esse teste. Bom, doutor, sim senhor. Então, neste momento, agarrou então a psiquiatria, iniciou... então quer dizer que a sua paixão... Mas a coisa, isso não podia ser assim, porque nós tínhamos de ter uma preparação global em toda a medicina. Nós, éramos feitos médicos para ir para o ultramar. E no ultramar nós tínhamos de nos confrontar com tudo o que aparecesse. Eu cheguei a ser o único médico numa área em que tinha 800 militares para tratar e uma população civil de 20 mil, que eu não sabia bem quantos, mas entre 20 a 25 mil habitantes. Comunicava, já fazia telemedicina nessa altura, comunicava com os enfermeiros ou com os chefes de posto, e com os enfermeiros que estavam em campanha, com os enfermeiros dos batalhões e das companhias que estavam em campanha, comunicavam comigo via rádio, e acontece isto, relatavam-me, eu mais isto e mais aquilo, perguntava e eles viam, então faça isto. Portanto, a minha experiência em telemedicina foi muito grande durante esse período de serviço militar, a primeira parte do serviço militar, que foi no Niassa, numa situação que para o momento atual até tem importância, porque lá tínhamos muita malária e doentes resistentes à cloroquina e que tínhamos de usar o quinino e outras substâncias. Qualquer deles eram extremamente tóxicos. Eu fiquei com uma noção muito
triste dos efeitos tóxicos da cloroquina e então da hidroxicloroquina, ainda pior. Hoje conheço o japente fino. Mas já naquela altura aquilo era mau e... Já vamos falar sobre isso, doutor, sobre a parte dos tratamentos. Mas pronto, acabou o seu curso e então foi logo para a tropa, como um médico psiquiatra? Não, eu acabei o meu curso, fiz o internato, adiaram-me, foram-me adiando a incorporação, eu tinha problemas ósseos e já tinha passado aos serviços auxiliares, portanto foram-me adiando, até eu estar criadinho e ter feito o internato geral, ter tido uma boa nota no internato geral, porque foi por aquilo que eu lutei para seguir a carreira médica. Entrei para o internato de especialidade, tendo em conta os problemas ósseos que tinham, disseram, olha, tu não te metas em cirurgia, tens habilidade para isso, mas não te metas, não tens coluna para fazer cirurgia, já não tens rótula no joelho direito, muito menos tu acabas a tua carreira como cirurgião aos 40 anos, portanto, numa área em que realmente não te exijam grandes esforços físicos. E de facto, tive a sorte também de ter um assistente que me captou para a psiquiatria. Tenho de lhe prestar aqui homenagem ao Dr. Lousã Henriques, pessoa bem conhecida como militante de esquerda do seu tempo, falecido há 2 anos, salvo erro, muito idoso, com 90 e tal anos. Muito bem, sim senhor. Já temos então a sua carreira até chegar enfim, à sua área profissional. O que eu lhe perguntava agora é qual é, em termos já agora para termos uma ideia de algumas peripécias que tenha vivido enquanto militar, porque depois então entrou como oficial médico na tropa, certo? Eu antes de ter entrado para, digamos, acabado o meu curso, entrei numa situação política de militância antifascista. Muito bem. Greve académica de 1969, eu era um ativista, pronto, como estudantil, subitamente aparecem os senhores em casa do então delegado de curso, uns senhores à paisana, foram lá visitá-lo de madrugada, às 4 ou 5 horas da manhã, do delegado de curso e do subdelegado. E o meu curso, que estava em greve a exames, ficou sem delegado e sem subdelegado de curso. Ui. Quem é que os colegas escolheram? Escolheram-me a mim. E caíram sobre as minhas costas a responsabilidade de conduzir sozinho aquilo que era conduzido por 2 durante a parte crítica da greve a exames. Eles ficaram presos na PIDE e eu fiquei a ter de lidar com os colegas e aqueles que furavam a greve, portanto, tive essa responsabilidade de ser delegado de curso de emergência durante a greve académica de 69 em Coimbra. Os professores reuniam muitas vezes comigo, mas tive professores, tenho de citar o professor Gouveia Monteiro, que estava indiscutivelmente do nosso lado, mas não se podia comprometer. E às vezes, sim, tu és aluno, eu sei, eu recordo-me de ti da pneumologia. Mas muitas vezes tínhamos de fazer o teatro que não nos conhecíamos para não comprometer os professores. Muito bem. Bom. Clandestinidade. Muito bem. Portanto, a sua como se diz, não, isso tem um nome, agora passou. Bom, de toda a maneira, teve a sua carreira também na área política, em termos de rebeldia, digamos assim. Contra um regime opressor. Exatamente. Depois, então, vai parar com os cotos às Forças Armadas. Não, deixaram-me amadurecer, fazer o internato geral, e para entrarmos no internato de especialidade tínhamos de ter nota para isso, para podermos escolher a especialidade. Portanto, tive de ter uma nota de bom com distinção para poder escolher a especialidade. Escolhi a psiquiatria
depois de eu ter começado a psiquiatria e já com as opções que tinha feito de estágios voluntários com o Dr. Lousã Henriques durante o internato geral, fui para o NIASA fazer clínica geral e nessa altura é que aconteceu uma peripécia interessante. Não é o Lago de Miaça que tem tantos metros como os meses de largura, o mesmo que o número de semanas? É qualquer coisa assim nesse género, não é? Não, é maior, o Lago de Niassa é enorme. Então não é esse lago. Há para aí um lago que tem essas medidas que são medidas pelo número de dias do ano e pelo número de semanas. Só se for quilómetros de comprido. Eventualmente. Não, mas ele tem mais de 365 quilómetros de comprido, o Lago de Niassa, porque ele abrange 4 países atualmente. Pronto. Depois ele logo descobre, mas fiquei com essa ideia, portanto, por isso É enorme. Bom, a peripécia mais comovente que eu tive foi quando fui fazer uma campanha de vacinações entre o Niassa e Cabo Delgado, numa zona em que os habitantes eram uma mescla de Macua já com Maconde. E o povo Maconde era um povo com uma cultura superior. Atualmente foi dizimado em todas as circunstâncias, foi perseguido e o chefe da aldeia veio-me receber com o seu traje tradicional. Era um homem alto, mais alto que eu, cabelo todo branco, e cabelo branco numa pessoa africana significa muita idade. O homem veio e eu, afardado como oficial do exército português, estendi-lhe a mão. O homem comoveu-se quando eu lhe estendi a mão. E eu comovi-me por ver um homem de outra cultura ser tratado como pessoa igual, com respeito, por mim, e abracei-o, e ele abraçou-se a mim. Muito bem, pronto, já agora para ficar a coisa esclarecida em termos culturais, o Lago de Niassa tem um comprimento de 560 km. Pois. E de largura 80 km, portanto... É mais quilómetros que os dias do ano. Caramba, não é o Lago de Niassa então, mas é outro lago que, tenho a ideia que é angolano. Mas pronto, é descobrir, não se preocupe, são coisas que... Isso não me vai cair o cabelo por causa disso, tenho certeza. Bom, sim senhor, temos então, e teve também, pelo que eu sou, teve uma experiência, campanha de vacinações no norte. Foi essa. Foi esta que já falou. Esta. Muito bem. Sim, senhor. E tive outra muito engraçada, quando estive a passar férias no sul. Eu, nesse ano, para conhecer o sul de Moçambique, passei lá as férias, tinha lá a família, e a certa altura disseram-me: tu, se quiseres conhecer Moçambique, sai-te do pelo, aqui o sul de Moçambique, mas vais-te oferecer para ajudar o delegado de saúde que tem o serviço médico aéreo. E esse delegado de saúde, que tinha estado em Tete fez as suas primeiras experiências de itinerância de avionete, depois foi para Lourenço Marques e instalou lá o serviço médico aéreo para percorrer um grande número de povoações e prestar assistência aqui e acolá e acolá. E ele aceitava a companhia de colegas que o quisessem ajudar, ajudavam trabalhando e beneficiavam de ser levados por um piloto exímio, com uma experiência extraordinária. Ele chamava-se José da Paz Rodrigues dos Santos. Imagine de quem ele era pai. Do José Rodrigues dos Santos? Exatamente. O aviãozinho dele, que era um Dakota, extraordinário, um quadrimotor rapidíssimo e com a perícia dele, ele não se dava o trabalho de ir ao fundo da pista, ele levantava voo na parte mais larga da pista, ele fazia gala de levantar voo atravessando a pista. Ora bem. O homem era extraordinário. Como piloto. No início, não? Como? Ainda lhe pegou uns sustos no início. Não. Não? Não. Teve sempre segurança, sentiu-se sempre seguro?
eu ia referenciado para ele e ele estava-me referenciado. Portanto, eu sabia quem ele era e fui-me oferecer exatamente para o ajudar e, com isso, beneficiar. Muita coisa que eu tenho na vida adquiria trabalhando, até essa. Muito bem. Doutor, vamos passar aqui à nossa parte da crise. Vamos entrar na crise. Vamos falar da crise. Vamos. Bom, entretanto, temos uma crise que começa em março deste ano. Como é que viu a crise? O que é que está a ver desta crise? Eu comecei a seguir essa crise na China. E, de facto, tudo isto, a epidemia, nessa altura ainda a epidemia declarou-se em Wuhan e, curiosamente, já lá estava o CDC americano. E, aliás, o CDC... CDC é o Center for Disease Control. Exato. É a nossa DGS. Seria, teoricamente, porque na realidade é muito mais do que a Direção-Geral de Saúde norte-americana. Tem cerca de 11 mil funcionários, tem um orçamento de Estado elevadíssimo e os seus funcionários estão espalhados por todo o mundo. Eles dizem que adotam uma política avançada de detectar nos outros países inícios de qualquer ameaça para a saúde dos Estados Unidos. E então estão lá, ao mesmo tempo, para ajudar a resolver os problemas no início, oferecendo os seus bons préstimos e evitar, naturalmente, que essas epidemias possam chegar ao seu território. Isto, teoricamente, ajudam e fazem a prevenção e resolvem o problema logo lá. Mas parece que desta vez não conseguiram. Desta vez andam a ajudar por todo o mundo, têm filiais de CDC em diversas zonas, tem uma filial do CDC no Brasil, tem uma filial na China, onde, na realidade, depois das ajudas que deram, que não foram de maneira nenhuma bem aceites, são indesejados, não sei se ainda lá mantêm o CDC. Na Europa tem sediada em Estocolmo, salvo erro na Coreia do Sul, e não me recordo onde têm mais, delegações oficiais, porque atualmente eu penso que têm agentes em todos os países do mundo. Porque estão lá a ajudar a resolver o problema, exportando para esses países a tecnologia e a competência com que tratam no seu próprio país. Muito bem. Alegadamente será assim, não é? Alegadamente será assim. Há quem diga que, além disso, tenha uma outra função: promover os produtos americanos, preferencialmente em relação aos produtos de outras origens, nesses países onde estão a ajudar. Não, de certeza que não. De certeza que não, eu também não acredito. Eu acredito. São mais inocentes que a Virgem Maria. Sem dúvida, sem dúvida. Amém. Doutor, sim senhor, então começou aí a crise, depois como é que viu o desenvolvimento disto, por exemplo, em Portugal? Como é que viu como isto foi encarado em Portugal e as medidas que têm sido implementadas? Como é que está a ver isso? O que estou a ver é que realmente aqui dá-me a impressão que há uma excessiva influência do CDC, levado com o nome de Organização Mundial de Saúde. A verdade é esta, é que sendo o CDC, a Agência de Prevenção de Doenças extra-Estados Unidos, e é a principal responsável, vigilante, no site deles está vigilância 24 horas por dia, 7 dias por semana, no seu próprio país. E então, eles são, teoricamente, como eu estava a dizer, Direção-Geral de Saúde dos Estados Unidos. Por outro lado, os Estados Unidos são o principal, e portanto parceira da Organização Mundial de Saúde. Mas, ao mesmo tempo que isso, os Estados Unidos são o principal contribuinte para as despesas da Organização Mundial de Saúde. Eram?
São. Eram. Então agora o Trump... O Trump ainda não lhes cortou ameaça a cortar se eles não se portarem bem. Bem, não é bem isso que parece. Parece que eles, a partir do próximo ano, este ano ainda receberam... Mas este ano ainda tem de cumprir realmente, enfim, aquilo que o Trump desejar, senão ele corta-lhe o pré. Vai passar a ser o Bill Gates o maior contribuidor da OMS, ou seja, a OMS vai estar nas mãos do Bill Gates, que é um filantropo. Exatamente. Filantropo. De reconhecida fama. Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Mas pronto, sim senhor, então temos a DGS a implementar basicamente as políticas da OMS. Da OMS. Da OMS, que eu duvido muito, onde aparece, eu uso muitas vezes fábulas. Comparo isto, eu já comparei todo este processo ao Rei Vai Nu, numa entrevista que fiz anteriormente, já comparei isto ao ensaio sobre a cegueira, porque de facto parece que anda para aqui um cão das lágrimas de cegos em cegos, mas isto se calhar não é tão dos cegos como isto. Há alguns que veem e que conduzem os cegos nos seus próprios países e outros que serão mesmo cegos, entre os quais nós fazemos o papel de cegos. E por isso é que eu tenho esta convicção de que alguma coisa, e eu neste momento até não tenho mais convicção, tenho a certeza que nos foi mentido e que não havia nenhum antivírico eficaz para o tratamento da Covid-19. Muito bem. Vamos então passar à parte do tratamento. A história não me convenceu. Da Covid-19. Sim, senhor. Vamos lá falar do tratamento. E como não me convenceu, eu conheço há muitos anos uma molécula que é uma molécula com particularidades interessantíssimas e que é como uma faca de dois gumes. Por um lado, funciona como antivírico e, por outro lado, medicamento do sistema nervoso central e também do corpo. E ela é uma molécula muito pequenina, muito difusível, atraída pelos lipídios, portanto ela corre todo o nosso corpo. Só para dar uma ideia, ela tem o tamanho de 68% da molécula do açúcar das uvas, da glicose. Portanto, uma molécula pequeníssima, mais pequena, maior um bocadinho do que o mais simples dos nossos mediadores sinápticos, que é acetilcolínico. Sim, está bem. Aquelas ligações entre os neurónios, portanto, ela é um bocadinho só maior que a acetilcolina, mas mais pequena que a própria dopamina, de maneira que onde ela está... A dopamina é a hormona do prazer, a hormona da recompensa, a hormona da inteligência e a hormona que regula também os movimentos involuntários. Muito bem, sim, senhor. Portanto, durante muitos anos, eu comecei a usar isto mal, ela apareceu, ela foi aprovada em Portugal em 1974, eu comecei logo a utilizá-la para corrigir movimentos involuntários que os doentes que eu tratava, de doenças mentais graves, passavam a ter sob o efeito dos medicamentos que eu lhe dava, dos neuroléticos. E ela corrigia-me esses movimentos involuntários, as discinésias, dos movimentos provocados pelos neuroléticos. Doutor, essa molécula ou esse medicamento, qual é que é? Ora bem, molécula é parte ínfima, a unidade de matéria de que o medicamento é constituído. Certo. E estamos a falar de um peso molecular de cerca de 123, qualquer coisa. Não estou a falar de peso molecular, mas em termos do nome da molécula ou do medicamento... O medicamento chama-se Parcadina. Parcadina com capa. Parcadina, muito bem, sim senhor. E então, este Parcadina é o medicamento que se deve utilizar neste momento para a crise que nós estamos a viver, para o tal coronavírus? Ora bem, eu
e tinha esta sensação. E andava a lastimar-me junto dos meus colegas, que raio, isto deve dar, quando muito, será, na pior das hipóteses, um airbag que nos proteja do embate que vamos sofrer quando chegar cá esta doença ameaçadora. Isto não pode deixar de nos proteger. Andava eu convencido disto e dizia isto aos meus colegas, até que um belo dia estava a conversar com um colega cardiologista e ele me disse: Ramiro, saiu numa revista de virologia canadiana um artigo que lhe deve interessar porque fala da amantadina. A mantadina. Certo. Fala da amantadina, da rimantadina, dos medicamentos que foram ignorados quando... Bom, doutor, mas agora baralhou-me. Parcadina, amantadina, qual é a relação? A parcadina é o nome comercial, quando nós vamos comprar um medicamento, esse medicamento tem a designação internacional. Parcadina. Não, esta é a parcadina, é a designação comercial. Certo. E a designação, o DCI, a designação comum internacional, é a amantadina. Ok, sim senhor. Portanto, quando o receituário, amantadina, marca, parcadina, já com letra maiúscula, e depois à frente um Rzinho, marca registada. Muito bem. Isto deve-nos proteger. Estava a falar com um colega seu, cardiologista. E ele disse: Bom, Ramiro, saiu uma coisa engraçada para si. Vá ver o artigo do Névio Simola. O doutor está a pôr a mão à frente da câmara. Peço desculpa. Vá ver esse artigo. E quando eu chego lá, ele explica-me que realmente foram ignorados no processo de preparação, quando na China se procuraram encontrar um produto para tratar o coronavírus, ou não sabiam, ou se esqueceram de encontrar, e esses que são lá descritos, temos aqui uns estados para a primeira epidemia que houve em 2002, 2003, do SARS-1, do síndrome respiratório agudo, que aconteceu de 2002. E tinham sido testados, não chegaram a ser utilizados porque aquela epidemia, entretanto, passou e nem houve necessidade de recorrer a esses fármacos. Mas tinham sido testados e tinham sido apresentados resultados promissores. Curiosamente, quando ainda logo na China, e quem descreve isso são cientistas chineses, Zhang, e eu gostaria de ver o meu artigo em que falo aí disso. Vamos a isto, doutor, vamos a isto, vamos já passar aqui ao artigo. Ora, vamos fazer... Cloroquina. Para lá, vamos fazer aqui, muito bem, truca, puff. Bom, eu penso que neste momento vocês estão a ver está a ver o meu ecrã, doutor? Estou. Muito bem, já agora... Vamos descendo. Se alguém quiser ver, se alguém quiser fazer a visita ao site dos Médicos pela Verdade, onde está neste momento o tratamento que o doutor vai explicar, mas mais do que isso, tem resultados bem visíveis da utilização deste tratamento. Aqui têm o início com as fotografias neste momento dos médicos que estão associados aos Médicos pela Verdade, Portugal. Tem depois aqui o manifesto, que, enfim, é a voz dos médicos de Portugal em termos daquilo que eles sentem nesta crise que estamos a viver, âmbito e objetivos, porque é que este grupo existe, e depois do âmbito e dos objetivos tem também, para além do contacto, óbvio, tem um blog. E é aqui no blog que vocês conseguem ver, os nossos médicos têm isto dividido por tópicos, e um dos tópicos é os nossos médicos. E nos nossos médicos, todos os artigos que os nossos médicos, dos Médicos pela Verdade, aqui fizerem,
vão parar todos a esta área dos nossos médicos. É claro que se fizerem todos, vão ver também, se procurarem bem, vão encontrar também os artigos. Mas se vierem logo aos nossos médicos, veem logo o que é que eles têm aqui já feito. A amantadina no tratamento do Covid-19 está aqui, foi um artigo feito pelo Dr. Ramiro Araújo, com quem nós estamos a falar neste momento. Isto é a molécula? Muito bem. Isto aqui está a explicação de tudo. Qualquer médico que queira seguir este protocolo, está aqui todo explicado. Doutor, então como é que fazemos? Onde é que quer que eu vá? Para o fim. Para o fim. Vamos para a hidroxicloroquina e cloroquina. Exato, aí na cloroquina. Ora, então vamos para mais para baixo um bocadinho. Cloroquina. Fundamentação científica encontrada pelos cientistas, enfim, que estavam ligados à escolha do medicamento para o coronavírus, que declararam nessa altura que não havia nenhum outro medicamento e que, uma vez que, após uma impressionante variedade de ensaios clínicos descritos por Zhang e colaboradores, num formato curto, eu não sabia que os ensaios clínicos tinham formato curto ou comprido, mas, pelos vistos, para os investigadores que determinaram, que fizeram esta escolha, em formato curto, para que se prescrevesse cloroquina em seres humanos vivos do Covid-19, isto foi, digamos que, intuído a partir da constatação de que a cloroquina era ativa contra o vírus SARS-2-CoV, o vírus da primeira epidemia, vírus da peritonite infecciosa felina, em laboratório, coronavírus bovino, coronavírus humano 229E e coronavírus humano OC43, usando uma variedade de métodos de teste. Ou seja, o que é que isto havia cada cor seu paladar. Traduza-nos lá isto por miúdos, que nós não percebemos nada do que está aqui escrito. Pronto, para provarem que escolheram, tiveram uma inspiração de que a cloroquina seria o antivírico ideal para tratar a Covid-19 em seres humanos vivos, a partir desta atividade em outros coronavírus em laboratório. E o que é que aconteceu quando eles começaram a implementar esta cloroquina? Quando começaram, as pessoas não notavam que ela fizesse nada, a não ser nas mulheres grávidas haver abortos ou nascerem crianças com alterações. O quê? Está-me a dizer que neste ano, com a aplicação da cloroquina, na China houve problemas com as senhoras grávidas e nasceram crianças com alterações. E, por outro lado, à vista das pessoas tratadas com isso, nas doses elevadas que eles usavam, passaram a apresentar alterações da retina. Isto tudo ainda na China. Isto tudo ainda na China, e na China houve muito mais. E então, quando isso se detectou, de um dia para o outro, deixou de ser a cloroquina que estava em palco e passou a ser a hidroxicloroquina. A molécula não é muito diferente, se as compararmos, elas não são muito diferentes, no fundo só variam porque a hidroxicloroquina tem mais um átomo de oxigênio do que tem a molécula da hidroxicloroquina. Só que os efeitos... A hidroxicloroquina tem mais um átomo de oxigênio que tem a da cloroquina, não provocava os mesmos efeitos secundários que provocava a cloroquina, mas provoca outros. Essencialmente, a toxicidade da hidroxicloroquina é enorme sobre o coração. Isto só para dizer que de 200 miligramas de cloroquina, só ao fim de 537 horas, ou seja, 22,4 dias no sangue,
se reduz a metade. A pessoa tomou aquela dose num determinado momento e, passados esses 22 dias e meio, praticamente, ainda tem metade daquilo que ele tinha tomado, se não tivesse tomado mais nada, não é? Entretanto. Se tivesse tomado mais, isto ia sobrecarregar, ia dar aqui umas contas muito difíceis de fazer no sangue. Mas no plasma, na parte líquida do sangue, isto complica-se ainda muito mais, porque chega a ser de 123 dias e meio de semivida no plasma. De maneira que, como isto é tóxico para o coração, faz com que o coração, as células dos ventrículos, as fibras do miocárdio, deixem de se contrair sincronicamente, ficam a contrair isoladamente de uma forma anárquica e, portanto, o coração deixa de bombear o sangue para o resto do corpo. Chama-se isto fibrilação, porque cada fibra se contrai isoladamente das outras, fibrilação ventricular. Ao dar-se uma paragem da circulação, se a pessoa não for acudida no prazo de 3 a 5 minutos, começa a entrar com graves lesões cerebrais que atingem o próprio centro respiratório e fica, digamos, em morte cerebral. Então quer dizer que nos países ocidentais, e eventualmente também na China, eles na China utilizaram a hidroxicloroquina? Sim, a partir de mais ou menos metade do percurso. Então, eu sei que nos Estados Unidos eles estão a utilizar a hidroxicloroquina, eles parece que não se queixam muito. Eu não acredito. Não acredito por uma razão muito simples. Se nós chegarmos abaixo, tanto a cloroquina como a hidroxicloroquina receberam uma aprovação provisória, temporária, em situação de crise, para serem utilizadas, tanto uma como outra, no tratamento da Covid-19, e foi-lhe concedida essa autorização, depois de muitos dos tais ensaios feitos, como acima já se referia. Entretanto, houve um problema. É que ainda na China, de tantos ensaios, tantos problemas, tantas discrepâncias entre as conclusões dos ensaios e o efeito clínico da hidroxicloroquina, resolveram fazer um ensaio com as normas como os ensaios devem ser feitos, randomizados e fiscalizada por uma comissão de ética independente e com uma declaração de interesses rigorosa. Essa comissão de ética foi a da Universidade de Xangai. O resultado foi terrível. No grupo dos doentes tratados com hidroxicloroquina, os resultados foram até um bocadinho piores do que no grupo de ensaio tratado só com medidas de suporte. Nos dois grupos randomizados, portanto, o randomizado significa escolher um grupo de doentes com sintomatologia mínima, um grupo de doentes com sintomatologia moderada, um grupo de doentes com sintomatologia grave, e nos doentes do grupo da hidroxicloroquina até morreu um. Nos doentes tratados só com medidas de suporte, não morreu nenhum. Mas, de qualquer maneira, apresentaram o resultado sobreponíveis dos doentes tratados com hidroxicloroquina e dos doentes tratados com as medidas de suporte normais, foram idênticos. Bom, mas saiu-se este resultado, mas foi mantido mais ou menos em segredo, não sei por que motivo, ninguém se interessou em o divulgar no Ocidente, certamente, até que 23 dias depois, em Marselha, foi apresentada então na Europa a hidroxicloroquina, com uma campanha promocional fantástica, que eu, pronto, às vezes classifico de modelo de marketing exemplar. Teve como mestre de cerimónias um microbiologista francês chamado Didier Raoult. O Didier Raoult apresentou um ensaio aberto com 18 doentes e depois fez lá uma feira de aplicação da hidroxicloroquina a quem a quisesse tomar
com médicos de clínica geral que ele mobilizou, e iam lá como na feira do presunto no continente, se vai lá provar uma fatia de presunto, iam lá provar a hidroxicloroquina. Morreram para aí umas 23 pessoas, não se calcula, não sei, não me recordo bem quantas foram. Neste mas momento, a França não usa a hidroxicloroquina? não, nunca chegou. Logo que aconteceu isso, a comunidade científica francesa interpôs uma providência cautelar ao Supremo Tribunal de Justiça, e o juízo de peritos do Supremo Tribunal de Justiça declarou que a hidroxicloroquina só em situação de morte iminente declarada por uma junta médica é que poderia ser utilizada. E fazia sentido que isso assim fosse, que, tendo em conta que isto é assim tóxico, na altura em que um paciente está mesmo nas últimas, fará sentido? Desencargo de consciência, já que havia tanta gente a dizer que ela operava maravilhas, se realmente isso assim fosse, pronto, para que nós não fiquemos com o peso de consciência, perdido por 2, perdido por 4, experimentem lá. Pronto. Então quer dizer que hidroxicloroquina e cloroquina são basicamente venenos. Temos aqui Eu não digo que são venenos, são medicamentos relativamente bons para a malária, que estavam aprovados até pelo FDA para o uso da malária. Eu não tive boa impressão deles como oficial miliciano médico durante o meu tempo de serviço militar. Eu só estive 1 ano e pouco no serviço militar, na parte de medicina geral, e, portanto, quer na parte militar, quer na parte civil, eu receitei cloroquina a milhares de doentes. Receitei quilos de cloroquina e só tinha problemas com ela. Já problemas de visão, problemas de toxicidade hepática, as pessoas, alguns... Eu não sabia se a icterícia que eles tinham era toxicidade provocada pela cloroquina, se era paludismo crónico, eritrocitário, porque havia formas de paludismo crónico instaladas em que os plasmódios se instalavam em partes do corpo, nomeadamente no fígado, mas aquilo deu-me problemas do arco da velha. E, a determinada altura, o colega que estava em psiquiatria no Hospital Militar de Nampula, ultrapassou os 3 meses de prolongamento da comissão de serviço e exigiu vir para Portugal, para a metrópole. E então teve de vir, e a chefia de serviço de saúde procurou dos médicos que lá estavam quem é que tinha mais habilitações em psiquiatria. E fui graduado então para o Hospital Militar de Nampula para tomar conta do serviço de psiquiatria, com o apoio de um especialista, por acaso era o senhor aqui do Porto, que ele chegava a Nampula quinta-feira ao fim do almoço e regressava do avião na sexta-feira, no fim do almoço. Portanto, eu tinha 24 horas de apoio de um especialista, e eu, que era interno de psiquiatria, tive de assumir aquilo. Enfim, eu tinha levado os livrinhos para estudar, eu levei maior peso em livros do que em roupa, e chegava a casa, acima da cama, toca a estudar, e aguentei-me de tal maneira que trouxe um louvor do Hospital Militar de Nampula por competência e dedicação em serviço, quer na parte de medicina geral, quer na parte de psiquiatria. Isso, muito bem. Mas então, isto já tinha então essa experiência má da cloroquina, a experiência má tanto da e não acreditei nisso. Não acreditei quando vi aquelas cenas todas do Didier Raoult. Tomei conhecimento do ensaio que foi supervisionado pela Comissão de Ética da Universidade de Xangai, porque os ensaios são muito bonitos, como se vê aqui. A cloroquina foi aprovada por muitos, a hidroxicloroquina foi aprovada depois de muitos ensaios
que a davam como muito boa, com resultados terapêuticos e sem problemas de toxicidade. E com esses resultados de ensaios que foram apresentados à FDA, foi-lhe concedida a autorização temporária e condicional de utilização. Pois aqui, com o coronavírus deu buraco. O coronavírus deu buraco e então anulou-se essa utilização deste. Então, no dia, foi-lhe concedido o grant dia 28 de março e foi-lhe retirado a 15 de junho. Nem chegou a 3 meses. 3 meses. Menos de 3 meses. Muito bem, acabou então aqui a hegemonia das cloroquinas e hidroxicloroquinas. O que é que vem a seguir? Vazio, nada, não tinham nada para oferecer. E a pessoa ia para lá e esperava, quando muitas vezes era mesmo internada, se achavam que ela estava mal e podia ser contagiante, mesmo em casa, e ficava lá à espera da evolução da doença. Quando chegasse ao ponto de ter uma pneumopatia e era ligado ao ventilador, agora já melhor, porque já não tinha os problemas de paragem cardíaca, já morria mais naturalmente sem ser a tomar os eletrochoques no peito. A certa altura, então, viram que uma substância que tinha sido sintetizada como antivírico para a hepatite C, o remdesivir, não deu resultado nenhum no tratamento da hepatite C. Bem, não deu resultado, mas esta molécula é uma molécula até bonita. Nós olhamos para ela e vemos que é uma molécula bonita. Isto deve dar para outra coisa qualquer. É capaz de dar para o ébola. Experimentaram então para o ébola. Quando foram fazer os testes finais, também não deu para o ébola. Arrumada, lá num canto do laboratório. Apareceu a hipótese do coronavírus. Então foram experimentar e fazer ensaios e detectaram que ela melhorava as circunstâncias em que as pessoas podiam... atenuava um bocadinho o mal-estar das pessoas quando eles já estavam muito mal dos pulmões e necessitados de ligar ao ventilador. Por isso é que ela atualmente ainda está indicada em adultos e adolescentes com peso igual ou superior a 40 quilos e 12 anos de idade. Não conheço nenhuma criança com 12 anos de idade que tenha peso de 40 quilos, mas isto é assim que isto foi aprovado. Quando já tiverem necessidade, tiverem uma pneumopatia que requer a administração suplementar de oxigênio. É só nestas circunstâncias em que o remdesivir pode ser aplicado. Muito bem. Então, e o remdesivir é a solução para o coronavírus ou não? É só para atenuar o estado de saúde, o sofrimento da pessoa, em adultos com mais de 12 anos e 40 quilos de peso, em adolescentes com mais de 12 anos e 40 quilos de peso, em adultos, quando já estejam com os pulmões tão mal, que necessitem de ser ligados a um ventilador. Pronto, isto prolongará a vida e dará assim uma última hipótese da pessoa, ainda pelos seus próprios meios, poder resolver a doença. Escapam assim in extremis com o prolongamento de mais uns dias de vida e com menor sofrimento. Pronto, é aquilo que as terapêuticas americanas, dos produtos americanos, conseguem oferecer. Mas como nós tínhamos visto atrás, nessa altura, em março, logo em março, acho que foi em 18 ou 20 de março, que o meu colega me tinha chamado a atenção. Olha, cuidado, Ramiro, porque saiu este artigo do Nevio Simola que diz que na precipitação que nós vimos atrás de encontrarem um antivírico, se esqueceram daqueles que tinham provado ser eficazes ou tinham prometido ser eficazes a quando da primeira epidemia de SARS, especialmente os adamantanos. E entre os adamantanos não é só a amantadina que existe também a rimantadina e outros. Portanto, eu fui buscar então este caixote do lixo do esquecimento, a amantadina que eu tinha tantas vezes receitado
em psiquiatria. Eu usava como antidepressivo dos pobres. A partir de 75, eu passei a utilizá-la como antidepressivo dos pobres, que tem um excelente efeito sobre a dopamina, melhora o estado de ânimo, melhora a capacidade de resistência da pessoa à fadiga, melhora, diminui a sensação de cansaço e tem efeitos benéficos diversos efeitos benéficos sobre o corpo. Eu conhecia aquilo também, sabia que ela tinha sido sintetizada como antivírico nos anos 60, ou até 50, e depois passou a ser utilizada nos anos 60, no tratamento ainda da gripe asiática, e recebeu uma aprovação preferencial do FDA. Foi aprovada em 1966, se não estou em erro, como antivírico protetor da infecção contra a gripe asiática. Passados 3 anos, verificaram que ela provocava melhoria dos doentes com parkinsonismo e outras alterações dos movimentos. E no ano seguinte já teve também uma aprovação como antiparkinsónico e dopaminomimético, isto é, estimulante das funções cerebrais que dependesse de uma mediação dopaminérgica. Entre elas, o antidepressivo, melhorador do humor nas pessoas que constitucionalmente eram tristes, pessimistas, ou então que estavam a atravessar uma situação de stress, de desânimo, e que eu utilizava como antidepressivo dos pobres, porque ela era muito barata, sobretudo como participada, como ainda é hoje, como antiparkinsónico. Bom, então vai ser isto que me vai proteger, vai ser o meu airbag a proteger-me quando chegar a minha vez. Bom, isto aconteceu e, em princípio... Lembra-se em que mês é que isto aconteceu, este alerta que teve para esta... 18, 19, antes do dia 21 de março. De maneira que, a partir daí, eu que já estava a usá-la desde a primeira semana, quando cá chegou as medidas de confinamento, a partir do momento em que eu vi que isto não tinha sido investigado, já ganhei coragem e passei a prescrevê-la a outras pessoas que eu senti que estivessem em pânico, estivessem em risco, pessoas com mais de 60 anos, pessoas com doenças debilitantes, pessoas em atividades profissionais que os fizessem correr riscos, e passei a trazer umas dezenas de pessoas protegidas nestas circunstâncias, e quem me pedisse e eu sentisse que a pessoa justificadamente, sobretudo se tivesse mais de 60 anos, e passei a prescrevê-la em tratamento preventivo, e como eu já estava a fazer, e claro que com o respeito que tenho pelas normas de ética e de ontologia, e por isso é que eu convido todos os meus colegas que se sintam médicos, que se sintam com a missão, que escolheram na vida de tratar os outros, de serem os macacos catadores, usando os termos de Desmond Morris. O macaco catador era aquele que tratava dos outros, que os catava catava as pulgas. Exato. Portanto, nós somos descendentes, os médicos devem-se considerar descendentes funcionais do macaco catador e do barbeiro do século XIX, que era o médico da aldeia. Portanto, o doutor neste momento utiliza isto para si diariamente, é isso? Exato. E umas dezenas de pessoas a quem eu aconselhei a fazerem este tratamento. Mas aconteceu depois outra coisa. E essas dezenas de pessoas estavam doentes ou é só... Tinham medo. E eu considero que o medo é uma situação... Eu, como psiquiatra, tenho de considerar que o medo, o pânico, a ansiedade, a tensão, o stress, são situações que eu tenho de atender. E se eu, dando um medicamento
que desse ânimo, por um lado, à pessoa e, por outro lado, lhe desse a esperança de que seria um airbag para atenuar os efeitos que a terrível doença que estava a ser propalada, e que isto era o fim do mundo, que vinha aí, que nos levava a todos, e eu então passei a protegê-los com o tratamento preventivo. Mas acontece que no princípio de maio, salvo erro, dia 5 de maio, o meu filho mais novo, que é informático, me telefonou: "Ó pai, saiu aqui um artigo de uns senhores sul-americanos, que por acaso não eram sul-americanos, são o México fica na América do Norte, mas dos senhores da América Latina, que falam na amantadina e que pelos cálculos de química molecular, que será o melhor antivírico para tratar o Covid-19. E mandou-me logo o link para eu ir ver a publicação, e que é uma das que constam aí nos anexos que eu tenho para publicação. Não sei se posso pôr o nome de um autor que não sou eu. Obviamente, esteja à vontade, doutor. Portanto, esse artigo do professor Gonzalo Aranda será um dos que ficará na bibliografia a seguir a este meu texto, porque foi ao ver aquilo, ele vê isto pela química molecular, eu vejo isto pela clínica, eu vou entrar em contacto com ele. E ele diz: ando à procura de um médico europeu que me dê segurança para eu aconselhar o meu pai a utilizá-lo também aqui no México. Pronto, começamos a comunicar via Duo, e tira daqui, tira da colar, experimenta isto, experimenta aquilo, faz contas daqui, faz da colar. Quando aparece o primeiro doente, e o México é um país paupérrimo, em que as pessoas, não há Serviço Nacional de Saúde, não há assistência nenhuma, são os médicos, enfim, rurais que os tratam, como era aqui o médico rural que nos tratava antes da criação do Serviço Nacional de Saúde. E então o pai dele, que era pediatra, tinha lá uma clínica para crianças, as crianças deixaram de aparecer e ele pôde transformar a clínica então num hospital geral e atender as pessoas pobres que o procuravam. E teve uma casuística, salvo erro, inicial de 10 doentes que curou. Mas aquilo lá, verificaram que bastava dar 2 cápsulas por dia, como eu dou aqui, em tratamento preventivo, e ao fim de 4 ou 5 dias passava a febre, passava a tosse, ao fim dos 14 dias eles estavam já sem febre, já sem sintomas nenhuns, e ele ainda, nos hospitais ainda lhe podem fazer um teste serológico, já estavam com imunidade, e sem contagiosidade, portanto, IgG muito baixa, ou IgG já bastante alta, e IgM já muito baixa, e iam embora. O que é isso do IgG e do IgM, doutor? São os anticorpos e os antigénios. O IgG revela ainda a gravidade da doença, e quando o IgG é substituído, o IgM, perdão, o IgM revela, M de mau, revela a maldade da doença, o IgG já revela a existência de anticorpos, e eles, com os 14, 15 dias, já iam embora. E alguns até deixavam de tomar a cloroquina, que eles são tão pobres. Cloroquina? Perdão, eu queria dizer a amantadina. A amantadina. Tomavam a amantadina, porque mesmo sendo ela barata, eles lá são tão pobres que não têm dinheiro para comprar medicamentos. Eu vejo que, eu vi, enquanto segui isto no início, que o México tinha uma taxa de mortalidade muito baixa. De princípio, agora está quase, creio que é o quarto, depois dos Estados Unidos, depois do Brasil. Bem, isto no caso de acreditarmos que as mortalidades são verdadeiramente do Covid. Isso aí mete logaritmos, porque se presta a muita manipulação. Eu não sou matemático, não sou estatístico, mas há pessoas
ligadas à matemática e à estatística, ou melhor, à matemática aplicada e à estatística, que contestam os resultados oficiais que são apresentados. Doutor, então eu não me meto nisso. Quer mostrar mais alguma coisa aqui do seu artigo ou não? Ora bem, eu acho que eu disse o essencial. Sim, eu também penso que sim. Mas basicamente agora o que interessava saber é o doutor em termos profiláticos. Em termos profiláticos estou a usar a mantadina e receito a toda a gente como é que funciona? O que é que recomenda em termos profiláticos? Às pessoas que tenham particular fragilidade. Epá, tivemos em situações... Doutor, tem que recomeçar. Às pessoas que tenham particular fragilidade e depois... ou que estejam particularmente expostas, portanto, situações de profissão com particular exposição a uma contagiosidade, eu recomendo que seja receitada. Grupos de risco, grupos de idosos particulares. Isto agora está a custar muito, doutor. Aí a sua rede, não sei se é a sua, se é a minha. Isto agora ficou um bocadinho parado. Vocês continuam a ouvir? Digam se me estão a ouvir a mim. Agora já está a funcionar. Diga, doutor, novamente. Isto é um apelo aos meus colegas que ponham a ética e a deontologia profissional. Isto é, nós somos médicos, ninguém nos apontou uma pistola à cabeça para sermos médicos. Se somos médicos, se queremos ter o estatuto que é social que ser médico concede. Eu, tratando bem os meus doentes, verá quanto muitas pessoas aparecem a demonstrar gratidão e satisfação por eu estar nesta campanha. Pessoas que eu tratei e que estão longe, e porque os tratei com ética e deontologia, pensando mais, sentindo-me mais recompensado pelo efeito que o tratamento que eu prescrevo a um doente dá. Para mim, ver um doente curado vale muito mais que dinheiro. Quantos doentes tratei à borda na minha vida? Neste momento, desde que não tenho cobrado honorários a ninguém, não sentiria nojo de mim próprio se estivesse a ganhar dinheiro à custa da desgraça dos outros. Portanto, tudo o que eu tenho feito, e como vê aí nesse manifesto, todo o meu serviço tem sido pro bono, não tenho nenhum conflito de interesses e faço isto pelo dever deontológico e moral, da ética e da deontologia profissional e por uma das organizações a que pertenço, pela transparência e integridade. Os médicos que quiserem contactar com o Dr. Ramiro Geraldo de Oliveira, está aqui o e-mail dele, pode enviar um e-mail que vai diretamente para o e-mail pessoal dele. Ramiro.araújomedicospelaverdade.portugal.com vai diretamente para o e-mail pessoal que o doutor tem. E podem tirar todas as dúvidas. As dúvidas, eu estou disposto a auxiliar todos os colegas. O nosso dever é para com os doentes, não é para com a burocracia e não é a pactuar com o que quer que seja que pense mais no dinheiro do que na saúde do doente. E por isso, como eu acabei por não contar aqui o encontro que eu tive com o Aranda. Nós devemos estar aqui com o doutor Aranda, não é? Já parou. Pela química molecular, eu pela clínica, chegámos à conclusão que isto devia ser assim. E no México, o pai dele tratou cerca de 10 doentes que foram à vida deles. Tivemos um caso extraordinário de um homem, e ele infectado, a mulher infectada, e ele teria necessidade de ser ligado a um ventilador aqui no Ocidente, com tratamento com amantadina, nunca precisou de ventilador, nem desgraçado, nem no México haveria ventilador para ele, mas com um bocadito de oxigênio, de 3 litros por minuto. Doutor, isto está a parar muito. É só comigo ou vocês também estão a ver o doutor parado?
travado neste momento. Soledad Lange e António Ramalho. O doutor parou durante uma série de tempo, portanto diga lá novamente o que é que lá no México fizeram à tal situação a que o homem estava quase a precisar, iria precisar de ventilador. Como é que a coisa funcionou? Oxigênio apenas, como fazem aqui aos doentes que acabam uma anestesia. Vão para o recobro com um bocadinho de oxigênio para enriquecer o oxigênio no ar que respiram e com isso terem uma concentração normal de oxigênio no sangue. Muito bem. Ao fim dos 14 dias já estava sem sintoma nenhum e com capacidade respiratória, sem necessidade de auxílio de oxigênio, foram para casa e prosseguiu o tratamento em casa. Dos 5 familiares que tinha em casa fizeram tratamento preventivo, a mulher começou logo a fazer tratamento em casa, também com a amantadina, curou a doença em casa. E os outros familiares foram beneficiados com tratamento preventivo, fizeram aquilo durante um mês, tudo, ninguém ficou infectado, a mulher ficou bem sem quaisquer sequelas e o homem voltou a trabalhar. Doutor, esta utilização da amantadina não precisa de outros medicamentos, é só a amantadina, é isso? Precisará de vitaminas, poderá ser necessário se houver pneumopatia, anticoagulantes, e nesse doente a minha opinião foi de dar aspirina, que funcionaria simultaneamente como antipirético e como anticoagulante. Oh, que desgraça, esta internet está a fazer das suas hoje. E porque acompanhei a situação pelo DUO e porque dei opinião para o protocolo de tratamento, incluíram-me como coautor do trabalho de descrição desse caso clínico. Portanto, é um caso clínico muito complicado, muitos outros foram tratados e curados, que nem dava tempo de os descrever. Houve uma situação em que se conseguiu, numa cidadezinha lá do México, ver a sequência de 15 doentes que ficaram relatados e que tínhamos isso para publicação. Se não estou em erro, a Organização Mundial de Saúde terá feito censura na livraria onde tínhamos isso para publicação e terá impedido a publicação desses 15 doentes tratados com amantadina. Vamos ver, não esteja eu enganado, mas provavelmente o longo braço de censura da OMS, CDC e associados e Companhia Limitada, companhia que se escreve CIA, em abreviatura, não sabe disso? Sabia. Companhia Limitada. Sério, nunca tinha ouvido. CIA Limitada, pronto, mas é o que vemos. Companhia Limitada é CIA Limitada. Não é? Está bem. Doutor, já temos o seu tratamento, conhecemos-lo, já estamos aqui há 1h15 e com certeza que isto depois vai ser mais difícil também para as pessoas verem. Eu penso que este vídeo é importante que vocês partilhem, sobretudo porque tem um tratamento que, tendo em conta aquilo que o doutor conseguiu verificar no terreno, ele e os médicos mexicanos, eu penso que era importante que este vídeo fosse divulgado. É claro que nós havemos de fazer um vídeo bastante mais pequeno só sobre esta questão da amantadina, em que o doutor vai dizer exatamente qual é o protocolo que está a ser utilizado, e havemos de fazê-lo nessa altura também com o doutor Aranda, em que vai explicar como é que há... O mecanismo, como, é muito engraçado, a molécula intercala-se no ponto em que a excrescência do vírus iria injetar. Já pendurou novamente o doutor. Um tampão e não deixa a célula ser infectada. Mas o professor Aranda vai fazer um vídeo, talvez, e explicar isso com um modelo molecular. Muito bem. Como isso acontece. Depois fazemos então aqui uma nova reunião em que com o doutor Aranda, os três, fazemos aqui a demonstração. Fazem vocês, não é? Eu só sou entrevistador, nada mais do que isso. E é nessa altura fazemos
ou fazem vocês a demonstração de como tudo isto funciona. Eu quero agradecer aqui, eu hoje não vou pôr aqui as pessoas a fazer perguntas, já sabem que quem quiser saber como é que funciona, qual é o protocolo, em que é que isso tudo... O protocolo está explicado para os médicos, assistentes deles, e as pessoas que não se deixem levar, que não se deixem dominar nos seus direitos cívicos. Uma pessoa que esteja em risco de ser contaminada, ao ser confinada, tem o direito de exigir continuar a ser tratada com a medicação que o seu médico de família lhe prescreve, e o médico deverá passar-lhe uma receitinha para que no sítio onde estiver a ser tratado o respeitem. Bom, então se vocês vierem aqui ao site, o próprio médico vê as indicações com os direitos a que o cidadão português tem de não ser violado na sua integridade física e no seu direito de ser tratado pelo seu médico pessoal. Então, como eu estava aqui a dizer, nós temos aqui no site dos Médicos pela Verdade Portugal, temos no blog, novamente, tem depois aqui os nossos médicos, eu até penso que também está em tratamentos, não, mensagens de subscritores, nossos médicos, não, está só em nossos médicos. Os nossos médicos, e nos nossos médicos têm a mantadina no tratamento do Covid-19. Clicam aqui e tem aqui toda a explicação, tem muitos termos técnicos, que é exatamente... Mas isso é dirigido aos médicos, certo, para o médico saber, ter o know-how para saber o que está a fazer. Certo. Há aqui um pormenor engraçado. Os 2 gramas, a toxicidade mínima detectada até agora na mantadina é de 2 gramas. A nossa dose que usamos em tratamento é 200 miligramas. Estamos a usar 1/10 do grau de toxicidade mínimo. Portanto, por muita resistência que o Covid ganha à mantadina, daqui até atingir os 2 gramas, faltará mais de ano e meio. Muito bem. Portanto, tem aqui neste post do blog dos Médicos pela Verdade Portugal toda a explicação de como podem fazer a utilização da amantadina. E para além disso, tem o e-mail do Dr. Ramiro Araújo, portanto, podem enviar um e-mail e ele consegue... E o apelo aos meus colegas para que sigam e compreendam que o nosso compromisso é com o doente, não é com a burocracia, nem é com quem nos queira proibir de tratarmos os doentes com zelo, e com carinho e com competência. Nós só somos médicos quando cumprirmos os nossos deveres deontológicos e éticos. Eu só lhe vou lançar aqui uma pergunta de uma nossa elemento da nossa comunidade que quer emigrar, que está a fazer aqui uma pergunta, que se calhar faz sentido fazer-lhe, é a última que eu lhe vou fazer. Pergunta a Sónia Costa o seguinte: tendo em conta, havia uma pergunta importante, a fazer o que acha o Dr. Ramiro das medidas às crianças nas escolas, já que psiquiatria é a sua especialidade, consequências para as nossas crianças... Do confinamento. É evidente que perturba toda a dinâmica de educação que as crianças deveriam ter. A criança necessita de estar com os pais, a criança necessita de estar com os colegas, a criança necessita de estar com os professores, e a criança necessita de ter uma parte, pelo menos, do ensino presencial. E, de facto, todo o confinamento da criança, a função da criança é aprender a ser adulto. Não é só o confinamento, doutor, é mesmo a utilização das máscaras, o estarem afastados dos amigos, nas escolas, nos recreios não poderem agarrar-se uns aos outros. Isto faz algum sentido, doutor? O que é que isto vai... Quais vão ser as sequelas psíquicas que isto vai... Nem as quero imaginar, porque eu já tenho encontrado muitas pessoas com transtorno pós-stress traumático. Ainda um dia desses, passei num supermercado e as pessoas reconheceram-me e eu disse: se vocês sentirem medo de estar aqui, vocês estão muito expostos ao contágio, entrem em contacto comigo, que eu apresentem-me análise, apresentem-me eletrocardiograma. Isto é essencial. Um médico nunca se pode arriscar a receitar, podendo prejudicar o doente. Primeiro, há um princípio
primum non nocere. Ter cuidado ao receitar que aquilo que nós façamos não prejudique o doente. E se eu vir que tenho condições para vos receitar, eu receito. E então uma senhora disse-me: ó, senhor doutor, só que eu já estive infectada, eu vi o inferno à minha frente, eu, quando saí, eu era marginalizada por toda a gente tinha medo de mim, estava infectada, e o infectado leva uma carga pejorativa como o leproso levava na Idade Média. Exatamente. É uma estupidez total esta sociedade não conseguir entender que não é assim que se tratam os... Uma pessoa que já tanto sofreu. Exatamente. Com o medo, o pânico, toda a campanha de medo que é incutida na pessoa pela doença. Os meus colegas aqui que analisam as estatísticas duvidam que a percentagem de doentes seja tão elevada como aqui é, como aquele papão que é apresentado para assustar as pessoas. Não comento isso, tenho de acreditar nos meus colegas de médicos pela verdade, porque da mesma maneira que eu tenho um juramento de Hipócrates para tratar os meus doentes com ética e com respeito, como de antigos doentes meus, eu tenho realmente comove-me ver uma pessoa ser tratada nestas circunstâncias. Portanto, eu acho que esse problema em relação às crianças que estão ainda a formar-se. Uma pessoa só conclui a evolução da sua personalidade pelos 15, 16 anos. Da mesma maneira que só concluímos a ossificação pelos 15, 16 ou 17 anos, também a personalidade, a estrutura, o modo de ser característico daquela pessoa, portanto, isto se chama personalidade, o modo de ser, de se comportar e de reagir e os seus valores constituem a personalidade, também só se... Temos por aqui uns cortes de vez em quando. São pré-adultos e depois adultos, portanto, mas não há personalidade completamente formada antes dos 16 anos. Muito bem. Portanto, doutor, eu ficava-me por aqui, agradecia a sua presença. Eu é que agradeço ter-me dado a oportunidade de falar para pessoas e de falar para colegas e de convidar os meus colegas perante situações em que sabemos que há opacidade nas informações, que há censura à informação, que eles sejam mais zelosos ainda quando há censura ou quando há opacidade naquilo que nos é transmitido, zelo no cumprimento da ética e da deontologia. Colegas, o nosso dever é tratar os doentes. Muito bem. Sim, senhor. Doutor, com esta mensagem final, despedimos-nos aqui hoje do queroemigrar.com, de toda a comunidade. Façam a partilha do vídeo. Eu vou colocá-lo também no YouTube, porque eu estou a fazer a gravação. Eu agradeço. Aqui no próprio Zoom, portanto, permite-me depois colocá-lo também no YouTube e dessa forma, mesmo as pessoas que não têm a Facebook podem sempre encaminhá-las para o YouTube. Portanto, muito obrigado e muito boa noite. Foi mais uma lição fantástica de um médico de exceção dos Médicos pela Verdade, Portugal. Como sabem, estão neste momento a esclarecer a população em relação a tantas dúvidas que eles têm. Não se esqueçam que temos também uma página no Facebook, Médicos pela Verdade Portugal. Vão lá, vão enviar as vossas mensagens, as vossas ansiedades. Neste momento temos inclusivamente alguém já na área da psicologia a dar suporte em termos de respostas. Vamos ter mais pessoas nessa área. Temos médicos também a dar respostas nessa área. 3 médicos. Temos um canal do Telegram onde 2 médicos têm estado sistematicamente a esclarecer a população. Temos o blog onde nós estamos a colocar informação importante para que os cidadãos vão sabendo como isto está a evoluir e, enfim, ao fim e ao cabo também para os tranquilizar, tendo em conta até, enfim, a postura que os médicos têm tido, muito científica e demonstrativa de que não temos aqui nenhum bicho-papão, isto não é nenhum vírus mortal que vai matar milhões, ou que senão já tinha morto esses milhões todos,
e tal como o Dr. Gabriel Branco tem dito nas intervenções que tem feito públicas, não há que ter medo, isto é uma gripe um pouco mais forte, sem dúvida. Desde que seja tratada. Desde que seja tratada, portanto, não há que ter medo, as pessoas com debilidades, com dificuldades em termos de saúde, obviamente que tal como iriam ter problemas com a gripe, têm problemas também com o coronavírus. E, portanto, mas com tratamento preventivo conseguimos minimizar essas fragilidades. Exatamente, e exatamente por isso. Eu insisto, lares, quartéis de bombeiros e pessoas que exerçam profissões de risco. Por isso mesmo veio aqui o Dr. Ramiro Araújo falar aqui de uma forma bem aberta, com os olhos nos olhos de todos os cidadãos, dizer que há forma de se protegerem e há forma de debelarem o problema quando as fragilidades são bastantes e em que o sistema imunitário não é o suficiente para debelar a doença. Portanto, um grande abraço a todos vocês e, sobretudo, lembrem-se que emigrar não é esquecer. Até ao próximo vídeo. Obrigado, boa noite. Estamos agora. Podemos falar? Ora bem, parece que já interrompemos aqui a emissão ao vivo. Neste momento só estamos a falar os dois. Eu vou só travar também já agora a nossa gravação.